Vamos lá, hoje capítulo 3 de 2 Reis, né? Como sempre vou dar uma repassada no capítulo anterior, só para a gente recordar que o nosso irmão Léo falou na aula passada, tá? Vou voltar um pouquinho mais, a partir do chamado do profeta Eliseu, tá? A gente viu que o chamado de Eliseu ocorreu enquanto ele estava no campo arando. O profeta Elias encontra com ele, lança sua capa sobre Eliseu, não é verdade? E a partir daquele momento ele largou tudo que ele estava fazendo e passou a seguir, né? Elias, aliás, que é seu mestre. Então a gente viu que ele matou a junta de bois, queimou equipamento de arar, fez ali uma fogueira, um grande banquete para o povo, né? E a partir desse momento ele passa a seguir Elias, tá? Então ele foi vocacionado por Deus para uma missão, não é verdade? E atendeu esse chamado, tá? Então na aula passada nós aprendemos o quê? Que quando somos chamados para executar a obra de Deus, isso aí tem que se tornar prioridade, né, nas nossas vidas. No Novo Testamento, em Mateus 10:37, a palavra diz, Jesus diz, né, que o que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama a seu filho ou sua filha mais do que a mim, também não é digno de mim, amém? Então, para o cristão, o evangelho, Cristo Jesus, deve ser sempre a prioridade, né, nas nossas vidas, tá? Mas após isso a gente viu que Eliseu foi provado, né, na obra de Deus, quando foi conduzido pelo profeta Elias a diversos locais, como Gilgal, Betel e depois Jericó, tá? Para que isso? Para que ele alcançasse uma maturidade espiritual, conhecimento e sabedoria, amém? E eu creio também que a visita a esses lugares, acho que já era uma despedida, né, do profeta Elias, não é verdade? A essas escolas proféticas. Ele estava passando, apresentando Eliseu, porque ele já sabia que ele seria tomado por Deus. E após isso ele comunica, então, Eliseu, que ele seria tomado por Deus, né? Elias, olha que interessante, foi um caso raríssimo, né? De um ser humano que passou por essa vida, viveu essa vida e não provou a morte física, né? Depois dele foi Enoque, né? Enoque e Elias só, tá? Que eu me lembro, só eles dois. Tem outras histórias, a Bíblia conta acerca de Paulo, que foi levado ao terceiro céu, né? Mas depois ele retornou, ele teve uma vida e a Bíblia nem narra como Paulo morreu, mas a tradição cristã diz que foi por volta de 60 depois de Cristo, foi torturado e decapitado, né? Então Paulo ele experimentou a morte física, tá? E outro caso também, assim, excepcional, foi Melquisedeque, não é verdade? A palavra diz que ele não tinha nem pai nem mãe, nem genealogia, não tinha início nem fim de vida, não é verdade? Que ele se assemelha a Cristo. Na verdade, até hoje eu não, de coração, não entendo até hoje até onde isso é literal e até onde é simbólico, né? Eu ainda conversei um pouco com o Bezerra lá no acampamento, a gente conversou a respeito disso. Mas, enfim, né? Voltando ao assunto, segundo a Bíblia, esses dois únicos personagens viveram a vida e foram arrebatados, não presenciaram ali, não tiveram essa morte física, né? Não provaram a morte física. Primeiro Enoque e depois Elias, tá? Mas, enfim, o ponto alto da história da aula passada é quando Elias é elevado, né? Na carruagem de fogo. Outro detalhe importante é que antes de ele ser tomado por Deus, ele pergunta a Eliseu qual era o seu desejo, e a resposta de Eliseu é o quê? Quero a porção dobrada do seu poder. Só para recordar, o Léo falou isso na aula passada, não é verdade? Isso aí não significa que Eliseu queria o dobro do poder de Elias, não significa que ele queria ter um ministério, né, na verdade, 2 vezes maior do que Elias. Enfim, ele não queria ser maior ali do que o seu mestre, né? Mas isso era uma linguagem tirada ali da lei da herança, onde o primogênito recebia, né, a porção dobrada dos bens ali do seu pai em relação aos demais irmãos, tá? Isso é narrado lá em Deuteronômio.
Então, na verdade, o desejo de Eliseu, como bem disse o Léo, é que ele fosse o principal profeta ali da escola profética. E em seguida a gente já vê o que é a primeira manifestação do poder de Deus na vida de Eliseu, quando ele fere as águas do Rio Jordão com a capa, o manto ali de Elias, não é verdade? E a seguir ele torna saudável uma fonte ali em Jericó, que possuía água que era insalubre, imprópria para o consumo, tá? E, enfim, o capítulo finaliza com o julgamento ali sobre os jovens zombadores, né? Que é interessante, eles zombam do profeta Eliseu e ele invoca a maldição ali em nome do Senhor. Como resultado, saem 2 ursas da floresta e matam, né, os jovens ali, tá? Aqui a gente já vê, né, o tamanho da autoridade que possuía Eliseu, né, para agir em nome de Deus, e mostra também a consequência do desrespeito, não é verdade, a um homem de Deus. Eu antigamente, quando eu li essa passagem, eu acho que todo mundo, né, pensa, nossa, ali foi uma coisa bem, imagina que foi uma punição, talvez severa demais, 42 jovens mortos, né? Mas isso aqui é um alerta para quê? Para ninguém brincar com quem representa a mensagem de Deus, não é verdade? Então isso aí foi só um brevíssimo resumo do que foi falado na aula passada. Vamos ao assunto de hoje. 2 Reis, capítulo 3, quem quiser acompanhar, tá? Esse capítulo 3 contém 27 versículos, tá? Então, dá uma passada geral. Do versículo 1 ao 3, narra Jorão sucedendo seu pai Acabe no trono de Israel, né? E a palavra diz que assim como seu pai, ele foi também idólatra, fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Depois do versículo 4 ao 11, fala sobre a crise moabita, né? Onde Mesa, o rei de Moabe, ele se rebela contra Israel, recusa a pagar os tributos. Isso aí vai gerar uma crise, vai gerar uma guerra, não é verdade? Onde o rei de Israel ele vai buscar ajuda, tá? É o rei de Judá e também é o rei de Edom. Depois narra do versículo 12 ao 19, o rei de Israel pedindo ajuda, uma orientação divina através do profeta Eliseu, tá? E Eliseu ele vai profetizar que Deus proveria acerca da necessidade deles, não é verdade? Água que vai faltar, a gente vê na história, e também a vitória sobre os moabitas. Depois do versículo 20 ao 25, a gente vai ver o milagre se concretizando, aonde Deus vai prover água, né? E os moabitas, enfim, são derrotados por Israel e os outros 2 reis que auxiliam. Então aqui se consumam as palavras do profeta. E termina ali, versículo 26 e 27, relata ali uma geral, a ira de Deus sobre os moabitas, tá? Então eu vou fazer uma prévia aqui do que vai ser falado, depois a gente entra versículo por versículo, para um melhor entendimento, tá? Como eu disse, o capítulo inicia ali com a morte do rei Acabe, né? A ascensão de seu filho Jorão no poder, tá? Essa transição aí, ela é determinante para a nação de Israel, só que, como diz a palavra, Jorão, ele segue os passos ali de seu pai Acabe, né? Continua com a idolatria no país, tá? Só que a trama principal da história, ela gira em torno aí, né, dessa crise política, onde Moabe, a nação vizinha ali, ela resolve se revoltar contra Israel, isso aí após a morte do rei Acabe, né? Isso, logicamente, gera uma ameaça, né, direta à segurança da nação, tá? Porque Mesa, o rei de Moabe, ele se recusa a pagar ali, a continuar pagando os tributos a Israel, como ele fazia anteriormente, tá? Com isso, Israel vai pedir ajuda de Judá, reino do sul, né? E também de Edom. Depois disso, o profeta Eliseu é consultado, né? Acerca da busca ali da orientação divina, para enfrentar aquela crise de falta d'água que assolou a nação em tempos de guerra, né? Sem água não pode existir guerra, nem vida, né? Então o profeta Eliseu ele vai orientar os reis aliados ali, Jorão, Josafá e o rei de Edom a cavarem valas, né, no leito de um rio,
de um rio seco, né? E por meio de um milagre, essas valas vão se encher de água ali, tá? Permitindo que o exército e também os animais se beneficiem, né? Esse estudo, mais uma vez, vai enfatizar, né, como vem sendo a decadência espiritual da nação de Israel, né, como bem disse o Adalto na aula dele, mas destaca também o que? A confiança em Deus, né, e a orientação divina, sempre, mas principalmente nos momentos de crise da nossa vida, né. Enfim, falar sobre basicamente a importância da fé em Deus, né. Isso era muito importante na época na vida, principalmente dos líderes, né? O povo seguia o seu rei, os líderes, e quando ele era idólatra, aquilo ali poluía a nação inteira, não é verdade? Mas vamos ver aqui, versículo 1 ao 3, eu vou ler aqui, ó. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou, né? Aqui, como eu disse, inicia com a transição do poder, né? Acabe morre, ocorre a ascensão de seu filho Jorão. A gente viu, foi na aula passada, ou foi no capítulo 1, que antes de Jorão reinou seu filho Acasias, né? Foi no primeiro, foi no 1. Porém, Acasias morre, ele cai lá do alpendre, ele reinou pouquíssimo tempo, seu irmão Jorão, então, assume o poder em Israel, porque ele morre sem deixar herdeiros, né? Acasias, tá? Então, Jorão assume o trono. Mas, como eu disse, que chama atenção no reino de Jorão, essa continuação aqui, não é verdade? Dessa decadência moral e espiritual que estava ali em Israel. Entrava rei, saía rei, e a situação não mudava, né? Era pura idolatria, né? Nessa época era um pecado bem presente ali, tá? E a gente vai ver que isso aí causou muito problema, tragédia ali na vida tanto dos reis como toda a nação, tá? A gente vê, como eu disse, Acasias, ele já tinha morrido por ter consultado, né, deuses estranhos, não é verdade? Então o principal, ele errou, cometeu esse tipo de pecado, não se arrependeu, não é verdade? E agora a gente vê, reinou pouquíssimo tempo, e agora a gente vê o seu irmão Jorão no poder, cometendo o mesmo tipo de pecado, não é verdade? A gente vê que a primeira informação que temos ele, quando inicia aqui, né, é que ele seguiu os mesmos passos de seu pai, ou seja, também foi idólatra, né? Versículo 2 diz que ele fez o que o Senhor reprova, porém não como seu pai e nem a sua mãe, tá? Aqui eu até entendo, por quê? Porque Acabe e Jezabel, eles tinham uma reputação que acho que era bem difícil de ser comparada, não é verdade? Acho que era bem difícil achar alguém tão mal ali, tão ruim como Acabe e Jezabel, né? Mas a palavra diz que ele persistiu nos pecados de Jeroboão, né? Então, ou seja, ele não foi tão ruim quanto seus pais, mas foi idólatra. Então aqui a gente aprende o quê? Que Deus não aceita meia obediência, né? Também não existe o quê? Meio pecado, não é verdade? A gente aprende isso já no princípio da Bíblia, quando Adão troca a glória de Deus pela desobediência e desencadeia ali um mal geral, né? No mundo que se estende até hoje. E, como bem disse o Adalto, só ressaltando, a idolatria, ela traz um enorme engano sobre as pessoas que deixam de adorar aquele, né, que é o Criador e sustentador de todas as coisas, para poder adorar ídolos inúteis, né? Então, a gente vê que a falta de arrependimento e essa insistência em viver no pecado, enfim, levou o povo a se afastar de Deus, né? Por quê? Principalmente porque a idolatria era uma afronta direta à aliança, né, que Deus tinha com o seu povo, com a nação de Israel, né? E no versículo 3 diz que Jorão persistiu nos pecados de Jeroboão e não se afastou deles.
Ou seja, levou toda a nação ao pecado. E como eu disse aqui, né, o rei ele tinha essa responsabilidade de conduzir o povo nos caminhos, né, de Deus. E Jorão falhou nesse quesito quando ele permite a desobediência, né, e a corrupção. Então, esses 3 primeiros versículos já servem como uma base, um pano de fundo acerca do que vai ser falado, não é verdade? Sobre a condição precária em que se encontrava a nação de Israel nessa época, tá? Por isso eles vão enfrentar esses vários desafios, tá? Tudo isso pelo fato dos seus líderes ali terem abandonado os princípios divinos, tá? Mas olha que interessante, a gente vai ver no decorrer do estudo que Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele interage, ele vai prover ali para o seu povo água, a vitória sobre os moabitas, né? Então ele vai interagir com o seu povo, mesmo dentro desse contexto ali de rebelião, né? Que apesar de tudo a gente vai ver, sim, a misericórdia de Deus. Deus falava através de Elias, o povo todo errado, né? Deus continuou falando ali através de Eliseu e ainda vai beneficiar toda a nação ali, né? Por causa de... A gente vai ver, por causa de um justo, né? Versículo 4 e 5. Ora, Mesa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Aqui Moabe foi um território conquistado na época do rei Davi, não é verdade? Mas Moabe foi muito oprimido também durante o reinado de Acabe, tá? Mas só que pelo acordo ali eles tinham que pagar esse tributo, esse imposto, né? E esse tributo, como diz aqui a palavra, era relativo ao que eles produziam no seu território. Moabe criava gado ovino, né? E por isso o tributo era essa grande quantia de lã, não é verdade? Cordeiro, carneiro. Porém, como eu disse, Moabe resolveu ali, né? O rei de Moabe resolveu que não pagaria mais esses tributos. Isso ocorreu após a morte do rei Acabe, né? Só que, olha que interessante, essa revolta ela já havia sido anunciada. Quando iniciou o capítulo 3, no primeiro versículo, o Adalto fez, diz assim: depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel, tá? Então isso ocorreu lá no reinado de Acasias, no que viveu pouquinho tempo, sofreu acidente e morreu, né? Porém, na época, ele não fez nada para reprimir, né, para conter essa rebelião, tá? E agora essa recusa de cumprir esse acordo anterior vai gerar uma crise, né? Já que Israel também dependia desse dinheiro, desses tributos aí, né? Até para estabilidade econômica ali da nação, tá? Então essa revolta ela foi uma grande ameaça, né? Direta, como eu disse, até a segurança de Israel, tá? Como diz o versículo 5. Após a morte de Acabe, o rei de Moabe se revoltou contra o rei de Israel, né? Aqui eu entendo que Moabe, ou melhor, Mesa, o rei de Moabe, ele entendeu que Israel estava enfraquecida com a morte do seu rei Acabe, não é verdade? Por isso ele se rebela ali contra a nação na qual eles eram subordinados, né? Ele toma essa decisão, acho que ele imaginou era o momento de conseguir a independência, não é verdade? Vamos ver aqui o que ocorre a seguir. Versículos 6 e 7. E naquela ocasião o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim, irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército. Então, após a revolta, né, do rei de Moabe, Mesa, o rei Jorão ele já toma uma providência de imediato, não é verdade? Alistando os homens para a guerra, como diz o versículo 6 ali, que ele mobilizou todo Israel, ou seja, convocou suas tropas, né, para a batalha. E em seguida o que ele faz? Ele vai procurar ajuda, vai buscar o apoio ali de Josafá, né, rei do sul, rei de Judá, tá? E também do rei de Edom.
O motivo dessa aliança, isso aqui é extra-bíblico, tá? Eu li que, em relatos que ele precisava atravessar o território ali de Israel para chegar ali a Moab, para avançar contra Moab, né? Mas outro detalhe, se ele tivesse o apoio de Judá, do Reino do Sul, de Tabela, ele teria o apoio de Moab, porque nessa ocasião Moab era subordinado, estava sob o governo de Judá, não é verdade? Mas, né, como eu disse, essa aliança aí, tríplice aliança, né, ela demonstra ali a gravidade da situação, né? E era comum os reinos juntarem seus exércitos para combater um mal comum ali, para enfrentar as ameaças que surgiam, tá? Já que nesse período da história a gente sabe que as guerras eram constantes. Versículo 8 e 9. E perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais, tá? Então, como eu disse, os reis se unem, formam essa tríplice aliança, saem pelo deserto, né? Para a batalha, que Jorão vai tentar recuperar ali, né? Verdade? Aquela fonte de renda que pagava os tributos para a nação de Israel, né? Só que um detalhe, pouco tempo depois, eles já enfrentam um grande problema, a escassez de água, né? Isso aí se tornava uma crise, porque, como eu disse, sem água era impossível ter guerra, né? Eu creio que, em certas condições, eles não conseguiriam nem chegar no local da batalha, né? Quanto mais combater os inimigos, tá? Isso aí mostra a dificuldade que os exércitos enfrentavam aí nessa época, né? Os soldados corriam o risco de morrer antes do confronto, né, por sede. Israel e Judá se viram nessa situação por diversas vezes, tá? Outra coisa interessante aqui, outro detalhe, mais uma vez Josafá, o rei do sul, do Reino do Sul, de Judá, ele vai entrar numa batalha que não é sua, né? Novamente, entre aspas, ele entra numa furiosa. E nessa ocasião, quase que ele perdeu a vida, né? Na outra ocasião ali, quando ele vai defender o rei Acabe, né? Por causa da desonestidade de Acabe, nós vimos nas aulas anteriores que o exército inimigo queria focar ali no rei para matar ele, Acabe, e ele induz o rei de Judá, que estava apoiando ele, aí com as vestimentas reais, e ele vai vestido aparentemente como um soldado para induzir o outro a ser morto, o que estava apoiando ele, não é verdade? Então Josafá já havia apoiado o Reino do Norte antes. E mais uma vez ele é solicitado, né? Obrigado. Mais uma vez a gente vê que ele é solicitado e ele foi prestativo. Ele foi solícito, não é verdade? Não negou essa ajuda militar. Versículo 10. Exclamou então o rei de Israel: e agora, será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para poder nos entregar nas mãos de Moabe? Outro fato interessante, a gente viu, o rei de Moabe se negou a pagar os tributos. Jorão resolve entrar em guerra, ele vai buscar o apoio dos outros 2 reis, né? E ele parte para a guerra. Enfim, o que eu quero dizer, ele tomou a decisão de guerrear, né? E aqui a gente vê o que? Ele culpando a Deus, né? Poxa, Deus vai entregar a gente nas mãos do inimigo? Porque ele, na sua imaginação, ele já decretava a vitória, né? Pensava que seu exército seria derrotado. Mas vamos ver o que ocorre aqui. Versículo 11. Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias, tá? Então, como eu disse, a gente vê que só após eles verem que a estratégia tinha falhado, é que eles vão buscar orientação divina, né?
vamos buscar a palavra de Deus. Geralmente o ser humano age dessa maneira, não é verdade? E mais uma vez, como eu disse, foi através de Josafá. O rei de Judá vai apoiar eles, não é verdade? O único rei que era temente a Deus, né? Então ele sugere ali pedir uma orientação divina. Versículo 12, Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Aqui, na verdade, Jorão, o rei de Israel, ele sabia, ele era adorador ali de ídolo, de bezerro de ouro, mas no fundo ele sabia que não era um bezerro de ouro que ia livrar ele daquela situação, né, que ia socorrer, não ia socorrer ninguém naquele momento, tá? Então eles reconhecem a necessidade ali de buscar ajuda de Deus através do profeta Eliseu, né, para poder superar aquela situação adversa, tá? E quando eles procuram ali a orientação de Eliseu, na verdade eles estão reconhecendo a autoridade espiritual, a autoridade divina que repousava ali sobre o profeta, né? Então aqui a gente vê, como eu disse, tem muita gente que às vezes só se lembra de Deus nos momentos difíceis, adversos, né? E outro detalhe, mostra também a impotência do ser humano. Se a gente for ver aqui 3 grandes líderes, né, 3 reis de 3 nações distintas, tinham ali um nome a zelar, tinha moral com o povo, mas não tinha, o poder deles era humano, era limitado, na escassez da água, né, só pela misericórdia de Deus, né? Era um poder restrito. Versículo 13, Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você, vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós esses 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe, tá? Então, aqui a gente vê que o profeta Eliseu, ele repreende Jorão, né? Ele fala, vai procurar os profetas, né, dos seus pais, não é verdade? Que logicamente representavam outros deuses, mas Jorão insiste ali, né, dizendo que achava que Deus havia entregue eles na mão dos inimigos. 14, então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção, né? Que a gente vê um contraste, né? Profeta, um homem de Deus, e ali batendo de frente com o líder da idolatria, né? Rei Jorão, rei de Israel, não é verdade? O líder da idolatria. Porém, Eliseu deixa claro que ele estava ali por causa de Josafá, né? Caso contrário, ele nem teria aquela revelação divina. Então, foi em consideração e respeito ao rei de Judá, não é verdade? Foi atendido esse pedido aí, não é verdade? Isso aí se chama graça, né? A gente vai ver que foi essa graça, através dessa graça de Deus, que beneficiou a todos. Versículo 15. Mas agora tragam-me um tangedor. Enquanto o tangedor tocava, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, tá? Aqui a gente vê, mais uma vez, que a presença de Jorão era tão inconveniente, não é verdade? Que Eliseu, ele pede ali um tangedor para desviar o mal ali presente, para que pudesse ter uma comunhão com Deus, né? Para poder vir a revelação, tá? Para quem não sabe, tangedor era o músico, ele tocava o seu instrumento ali, criava um ambiente propício para uma comunhão ali com Deus, né? Através do louvor. Essa passagem nós lembra o quê? Rei Davi, né? Quando ele tocava a sua harpa ali para amenizar o sofrimento de Saul, quando ele era atormentado por um espírito maligno, tá? Mas, enfim, se fosse pela sua vontade própria, Eliseu nem queria estar ali, só que existia ali uma obra de Deus a ser feita, né? E que prevalece a vontade de Deus. A gente vai ver aqui, como eu disse, que Deus ele vai agir em favor de todos por causa, né, dos justos. Que a gente aprende o quê? Nós devemos sim abominar os atos de maldade, né? Tudo que é ruim aos olhos do Senhor, mas a gente
a gente não costuma agir assim, não é verdade? Mas a gente tem que ter misericórdia de quem age assim, de forma errada, dos maus, né, os ruins, né? Em Romanos 12:18, o apóstolo Paulo diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, né? Mas a gente vê aqui que o apóstolo Paulo ele coloca duas condições: se possível, né? E quanto depender de vós. Ou seja, eu sei que é difícil, às vezes nem sempre é possível manter a relação pacífica com todo mundo, na verdade, o ser humano é muito difícil de se lidar, né? Mas que essa impossibilidade nunca ocorra da nossa parte, né? Temos que fazer o possível para, né? O julgamento ele pertence, só cabe a Deus. E como eu disse ali, eles estavam os dois de frente, mas Jorão sabia que ou melhor, Eliseu sabia que se Jorão pudesse, ele matava ele ali naquele momento, assim como seus pais, Acabe e Jezabel, fizeram, né, com todos os profetas do Senhor, tá? Só que não cabia a ele querer se vingar naquele momento e de não trazer a revelação divina, né? Então ele revela ali a mensagem do Senhor, versículo 16 e 17. Diz assim: ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão, tá? Então, como eu disse, o músico começa a tocar, não é verdade? O Espírito do Senhor repousa sobre Eliseu, né? Ele profetiza ali que haveria água, não é verdade? Para o exército e para os animais. Então, aqui um momento poderoso, a gente vê da intervenção divina, né? Em resposta à expectativa ali dos reis que estavam, né? Num tremendo sufoco ali, tá? E isso mostra, né, como eu disse, a importância de se buscar a Deus e principalmente nos momentos de crise, né? A gente vai ver, apesar de eles não verem sinais de chuva, nada, mas a gente vai ver que a água chega, Deus vai enviar água e ainda promete a vitória ali sobre os inimigos. Vamos ver a seguir, versículo 18 e 19. Mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo, né? Então a gente vê que na sequência da profecia era entregar os inimigos ali nas mãos do rei de Israel, tá? Então isso indica que a vitória seria completa. Deus ele sempre faz a obra perfeita, não é verdade? Então vamos ver o desfecho da situação aqui no versículo 20. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região, né? Aqui também é extra-bíblico, tá? Estudiosos dizem que, há relatos que dizem que próximo dali havia ocorrido chuvas, né? E as águas desceu ali pelas montanhas e encheu as valas ali que eles cavaram no leito do rio, né? Já que eles estavam numa planície, né? Local plano, mais baixo, cercado por montanhas, tá? Então seria o resultado de tempestade lá nas colinas de Edom, tá? E a água escorreu pelo leito do rio seco e chegou até onde estavam acampados, tá? Pode até ser, eu creio que Deus possa ter agido dessa forma, não é verdade? Mas a gente tem que concordar que a água chegou no momento oportuno e foi tudo em conformidade com as palavras do profeta, não é verdade? Porque ocorreu conforme ele falou, né? Então, logicamente aquilo ali não foi uma obra do acaso, se foi dessa forma, tá? Então, Deus proveu água, pode ter sido através de uma enxurrada que ocorreu próximo dali, tá? Mas então aqui a gente já vê que se cumpre a primeira parte da profecia, né? Num ato que demonstra ali a intervenção divina, foi através da vontade de Deus, né? A água surgiu do nada, a palavra diz que inundou o vale ali, e ali supriu a necessidade de todo o exército, dos animais ali, né? Verdade? Tá todo mundo sedento.
Então, outra curiosidade, a gente vê aqui a simplicidade, né? Nos milagres de Deus, né? Na obra de Deus. Porque para Deus a gente acha, a gente é limitado, né? Nossa pequenez não deixa a gente entender muita coisa, mas para Deus é tudo simples, né? Nada é impossível. O Senhor domina sobre a natureza, sobre as necessidades humanas, sobre tudo, enfim, tá? Então, tanto a provisão da água como a vitória ali sobre o inimigo, aos moabitas, era algo muito simples aos olhos do Senhor, né? Mas, só que, para o povo entender que Deus é Deus, que existia um Deus genuíno ali em Israel, era necessário, né, esse milagre ali visível, né, aos olhos humanos. É o famoso ver para quê, algo considerável como impossível, né? E isso vai se concretizar agora na vitória sobre os moabitas. Versículo 21 em diante vai narrar a segunda parte da profecia de Eliseu, enfim, se cumprindo. Verso 21. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira, tá? Então, Deus envia água ao povo, né? Como eu disse, sem a água seria impossível ali haver a batalha. Eles saciaram sua sede e o exército segue, então, né? Só que Moabe, prevendo a situação, também colocou o seu exército ali, né, suas tropas, para poder reprimir aquela invasão. Estava num embate ali, uma batalha iminente, prestes a ocorrer. Versículo 22. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue. Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, Moabe, né? Essa passagem mostra o que o engano, né, que Deus coloca no coração ali dos moabitas, o engano, a confusão, né, na mente deles. Eles veem o reflexo do sol na água, eles interpretam como se fosse sangue derramado, através de um conflito interno. Eles creem que os três reis ali, Jorão, Josafá e o rei de Moabe, entraram num conflito ali, né? E se guerrearam ali entre si, tá? Só que essa interpretação deles foi, como eu disse, o engano que Deus colocou no coração deles, e é fundamental para a consumação ali dos fatos, né, para o desfecho final da história, tá? Por quê? Com isso, eles creem que os reis estão fragilizados com essa baixa, né, de combatentes também, então eles falam: agora a gente vai atacar, eles vão ser facilmente derrotados. Mas eles não percebem que tudo aquilo ali é proveniente de uma ação divina, era a obra de Deus, tá? Então eles resolvem atacar os três reis aliados pela manhã. E aqui onde vai ocorrer a derrota, versículo 24 e 25, né? Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas o atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram as cidades, e quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera. Só Kir Haresete ficou com as pedras no lugar, mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram, né? Então aqui a gente vê finalmente o desfecho, né, dessa batalha, a derrota dos moabitas, o cumprimento da palavra do profeta Eliseu. Os moabitas viram sangue onde havia água, não é verdade? E foi dessa forma que eles foram, enfim, derrotados, tá? Então, volta a falar, os métodos de Deus são simples, mas são eficientes, né? São surpreendentes, não é verdade? Enfim, é tudo perfeito. Até porque, volta a falar, o milagre da água não resolveu só o problema ali da necessidade humana, da sede deles, mas foi através da água que eles viram o reflexo do sol, acharam que era sangue gerado através de um conflito interno, né? E levou eles à derrota.
né? Confundiu os moabitas, levando ele a essa derrota, tá? E mais uma vez esse evento, esse ocorrido, só vem evidenciar ali o poder de Deus, a soberania de Deus sobre a natureza e também, como eu disse, sobre as necessidades humanas, tá? Enfim, tudo se cumpriu em conformidade com as palavras do profeta Eliseu, como nós vimos no versículo 19, né? Quando ao amanhecer, os israelitas, enfim, os 3 reis aliados, consumaram ali, massacraram os moabitas, né? Devastando suas cidades, as fazendas e as fontes de água, tá? Enfim, fizeram com que aquele local, aquela cidade aí de Moabe ficasse praticamente inabitada. Os 2 últimos versículos aqui, 26 e 27. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou o seu filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra, tá? Então a gente vê aqui o rei de Moabe, ele faz o quê? Estava numa situação adversa, ele tenta uma última investida ali, não é verdade? Ao rei de Edom, porém não surtiu efeito, não é verdade? Então, num ato de desespero, ele pega o seu filho e sacrifica o seu filho ali, seu primogênito, em cima do muro, não é verdade? Na esperança, a palavra não diz, mas eles adoravam ao rei Camo, né? Na esperança que esse seu Deus lhe concedesse a vitória, tá? Esse tipo de ação, né? De matar o filho, esse tipo de idolatria, ele era comum na época, na verdade, no meio do povo pagão. E ele fez isso porque, em cima do muro, que era para o exército inimigo ver aquilo e temer, né, ao Deus deles, não é verdade? E fugisse dali. E a gente vê que após isso Israel realmente vai embora, não por temer ao Deus moabita, mas porque já havia vencido, né, aquela batalha. E por fim a palavra, olha que interessante, diz que eles viram aquilo, mas ficaram indignados, né, com o ato do rei ali, né, com o que o rei fez com o seu próprio filho. Então foi um ato de idolatria do rei de Moabe, tá? Porém, Israel não abandonou sua idolatria, né? A gente vai ver através dos próximos estudos ali que a idolatria continuou. Eles se indignaram com aquilo, mas eles eram idólatras da mesma forma, tá? Então, nesse estudo de hoje nós vimos o quê? Que Deus age de diversas formas, na verdade, para poder atingir o seu objetivo, né? Mostra também a importância da obediência a Deus, a importância de se consultar a Deus, né? Como eu disse, principalmente nos momentos adversos da nossa vida, né? E também a necessidade de se buscar sempre a orientação divina, né? Olha que interessante, a gente aprende aqui, Deus transformou o que seria uma derrota em vitória, que nós possamos sempre buscar a presença de Deus, né? Assim como fizeram esses 3 reis, finalmente eles chegaram num consenso que só através da misericórdia de Deus, amém? Foi a aula de hoje, que Deus abençoe a todos.